Olá pessoal, tudo bem? Quem fala aqui é o professor Alex Magalhães, tudo bem com vocês? Estou com um material aqui que eu quero compartilhar com vocês aí que me acompanham nas redes sociais, no Instagram, no YouTube. Material que na verdade foi utilizado para uma disciplina, uma disciplina de finanças para a turma de optometria. Essa aula eu dei dia 28 de agosto. Foi uma aula, vamos dizer assim, de 2 horas, né, para complementar a grade lá, onde falei sobre a importância do fluxo de caixa. Para esses profissionais que estão, né, saindo aí do curso de optometria, que são futuros proprietários, empreendedores de lojas de ótica, né, lojas de óculos, enfim. E foi bastante interessante e pertinente a aula, né, justamente porque, além de técnicos, serão empreendedores. E aí eu fui convidado por uma colega, uma professora que coordena esse curso, e eu fiz essa aula e achei agora interessante compartilhar essa aula, né, no YouTube, aí no meu canal, para falar sobre fluxo de caixa operacional. É uma aula bastante prática, simples e direta, onde eu utilizo inclusive o próprio Excel para instruir, né, orientar e ilustrar como se constrói um fluxo de caixa, a princípio simples, mas que essa ferramenta é de extrema importância para a gestão não só operacional, mas também estratégica do negócio, né, do seu negócio, ok? Então, quero convidar vocês aí que estão me assistindo a ver esse material, compartilhar esse material com vocês, para entender, né, qual a importância de um fluxo de caixa operacional para os negócios, né, para a empresa, tá bom? Eu começo aqui, obviamente, né, com a minha apresentação, né, como eu falo sempre, como professor, enfim, né, da área aí de finanças, da área de controladoria. Então eu acho importante sempre estar apresentando, né, a minha formação, né, a minha experiência, para obviamente evidenciar a minha experiência dentro da área de finanças, dentro da área de controladoria. Não quero tomar muito tempo com relação a isso, até porque o material vai estar lá na minha página no YouTube, no meu canal, então é só consultar lá. Enfim, vamos ao que interessa, para que a gente seja bastante objetivo aqui nessa aula, que na verdade eu vou estar replicando o que foi apresentado para os alunos, ok? Bom, começamos falando aqui sobre fluxo de caixa na prática. O que a gente vai estar falando aqui, tá? Fluxo de caixa na prática, tá? Vamos passar aqui por cinco etapas ou 5 itens, né, que eu acho bastante interessante e relevante, que é obviamente falar sobre o conceito, a sua aplicabilidade, o que são entradas e saídas no fluxo de caixa e o resultado que esse fluxo de caixa proporciona, né, demonstra. Claro que essa aula, como eu disse a vocês, é uma aula que foi direcionada para um público que não é da área financeira, né, para um público que na verdade é de uma área técnica, uma área da saúde. Então, precisa ser bastante prático, direto, simples, né, e objetivo nessa transmissão, né, dessa informação, dessa aplicabilidade de como funciona o fluxo de caixa, né, qual a importância do fluxo de caixa para o negócio na hora de você gerenciar as finanças. É um dos principais relatórios, né, de acompanhamento e de gestão financeira do negócio, tá?
que isso vai desde da parte operacional, como eu disse, até a parte estratégica, e isso pode ir, né, de um controle diário até a consolidação anual, né, desse relatório, né, desse instrumento aí, tá bom? Então vamos lá, seguindo, né? Vamos passar então por esses 5 itens, como eu falei para vocês, que são itens que eu estou destacando aqui, falando, né, para um público que a princípio é da uma área técnica, não é da área da administração, não é da área de gestão, né, é um curso ou profissionais da área técnica de optometria. Tá? Bom, falando, né, dessa turma, né, como eu disse, eles são futuros profissionais que serão também empreendedores, né, que vão atuar na área aí, montando, abrindo lojas ou expandindo suas lojas, já, né, que eu tive informações da turma que já tinham alunos que já possuíam, né, lojas de ótica, né? Então a gente vai falar, vou sempre pensando no negócio como uma empresa, tá bom? Então, a princípio, o conceito para ratificar, né, e simplificar o que é um fluxo de caixa, né? E como eu disse, fluxo de caixa é um instrumento de gestão financeira, né, que você pode projetar, você pode controlar, né, todas as entradas e saídas de recursos financeiros da empresa, tá? E no final vai indicar um saldo desse caixa, tá? Isso aqui é um conceito que o Sebrae, né, peguei lá no material do Sebrae, bastante simples, mas bem objetivo, dizendo o que é um fluxo de caixa. Ou seja, o fluxo de caixa é um instrumento onde você vai poder controlar entradas e saídas de recursos da sua empresa, do seu negócio, e esse controle não é apenas um controle pontual ou um controle presente, ou um controle daquilo que aconteceu, mas você pode projetar isso, ou seja, você pode também trabalhar com o planejamento do seu fluxo de caixa. Tá? Então, o que a gente pode definir aí também é que o fluxo de caixa na análise financeira significa também a geração de recursos ou lucro da empresa. Tá? Quanto essa empresa consegue gerar de caixa, de fluxo de caixa. Ou seja, depois de você deduzir todos os gastos de todas as receitas que a empresa gerou, quanto que de caixa que essa empresa obteve. Ok? Bem, um exemplo simples, né, de um fluxo de caixa, como eu falei, é com uma turma que não tem conhecimento da área de gestão, né, da área financeira, então esse material tem que ser bastante didático. Então, uma estrutura simples de um fluxo de caixa, basicamente eu tenho aqui o controle das minhas entradas, ou seja, das minhas receitas, né? Isso de forma periódica. Nesse caso aqui a gente está vendo um fluxo de caixa diário, ok? Então nós temos aqui as entradas ou receitas dessa empresa, né, fictícia, que aconteceram nesses dias, nessas datas, correto? E o que houve de saída também de recursos, ou seja, os gastos que aconteceram, né, como pagamento de fornecedores, pagamento de salários, né, ou outras despesas que teriam ocorridas aí, e gerou um saldo operacional, né, do dia, ok? Que será carregado para os dias seguintes, tá certo? Então, partindo que lá já havia um saldo inicial, né, do fluxo de caixa de R$ 1.500, com o saldo produzido nesse dia, que nada mais é do que o total das entradas subtraindo, né, o total de saída, ou seja, o que entrou de dinheiro na empresa menos o que saiu de dinheiro da empresa. Então gerou um fluxo de caixa, um saldo operacional de R$ 2.500, que somado com o saldo anterior, que pode ter sido aqui, por exemplo, dia 30 de outubro, né, o saldo anterior gerou um saldo final de R$ 4.000. Esse saldo final de R$ 4.000, obviamente, será o saldo inicial do dia seguinte. Ok? E isso, né,
segue subsequentemente para as datas posteriores. Tá certo? Bom, qual é a aplicabilidade desse instrumento, né, na gestão de uma empresa, na gestão de um negócio? Bem, a aplicação do instrumento, né, de fluxo de caixa, desse instrumento, desse relatório, desse controle, né, nada mais é para você controlar, obviamente, as suas receitas, suas entradas, né, e as suas despesas ou suas saídas, correto? Sobre essa dinâmica financeira que vai acontecer no seu negócio. Claro que isso não só se aplica àquilo que já se realizou, mas eu posso trabalhar também de forma planejada, de forma programada, tá certo? Então eu posso projetar o meu fluxo de caixa, tá? E dessa projeção do meu fluxo de caixa, né, eu posso ter um orçamento já planejado daquilo que eu espero ter de receitas, de recebimentos, de vendas, correto? E aquilo que eu pretendo gastar, aquilo que eu pretendo ter de despesas para gerir o negócio, para administrar o negócio, para produzir, né, a minha operação e, obviamente, o lucro que se espera nessa projeção. Tá certo? Então, eu posso ter não só um controle efetivo daquilo que se realizou, mas eu posso fazer uma projeção, né, e fazer um controle, né, em relação a essa projeção com aquilo que está sendo realizado. Então, com o fluxo de caixa, né, o gestor terá uma visão mais clara dos períodos, né, de geração de caixa em decorrência da sua operação comercial. Isso vai dar para o gestor uma visibilidade com relação ao seu capital de giro, ok? Ou a necessidade de capital para o giro dos negócios, para aqueles períodos que foram projetados. Tá? Então, o conceito está aqui. Ó. Com o fluxo de caixa, o gestor terá uma visão clara dos períodos de geração de caixa em decorrência da sua operação comercial, como também o capital de giro envolvido ou a necessidade de capital de giro no decorrer dos períodos projetados. Tá? Esse instrumento, né, ele é muito interessante porque realmente, se você não tiver controle daquilo que você tem de receita, daquilo que você recebe, né, e vamos mais adiante ainda, se você não consegue projetar isso para os próximos 3 meses, 6 meses ou até um ano, como é que você vai ter um controle efetivo daquilo que realmente você precisa vender, daquilo que você precisa faturar, daquilo que você precisa colocar de recursos da empresa para suprir os gastos que a empresa também irá gerar, né? Os custos que ela terá, né, nesse período. Então, com esse instrumento, com esse mecanismo, você consegue fazer uma projeção e identificar quais são os períodos que possa haver uma necessidade maior de fluxo de caixa ou de capital de giro, né? E se planejar para isso. Imagina períodos de sazonalidade, onde pode ter queda no faturamento e você tem gastos que são fixos na sua empresa, né? Por exemplo, um aluguel, salário. Então, se você sabe que naquele período vai ter uma queda no seu faturamento e você tem gastos fixos, e isso vai impactar diretamente no seu resultado, no seu fluxo de caixa, você consegue com previsibilidade se antecipar a uma necessidade futura de capital de giro. Então você consegue aí administrar melhor o resultado da empresa, tendo essa visão, né, de médio a longo prazo. Perfeito? Então, observar observar o fluxo de caixa da empresa, ter esse controle efetivo, não só daquilo que se realiza, né, mas daquilo que está à frente, é de extrema importância para a vitalidade do seu negócio, ok? Para a sobrevivência do seu negócio, tá certo? Bom, seguindo aí, vamos falar sobre o quê? Sobre como montar esse fluxo de caixa
E como eu disse, utilizando o exemplo que nós estamos falando aqui, né, eu tenho aqui um fluxo de caixa simples onde eu estou não só, né, controlando aquilo que se realizou, está vendo aqui a coluna realizado, mas eu estou também trabalhando com uma previsão. Então, isso vai permitir que o gestor da área financeira, né, quem estiver à frente da área financeira, né, do departamento financeiro, das finanças da empresa, consiga, né, enxergar, por exemplo, nesse caso aqui, dia a dia, ou semana a semana, mês a mês, né, dentro daquilo que foi projetado em termos de receitas ou entradas de recursos, né, e também aquilo que está projetado em relação às saídas, os gastos, os custos que a empresa necessita realizar, necessita efetuar, né, para a sua operação. E por que se tem esse controle aqui do previsto em relação ao realizado? Porque você já trabalha com planejamento, né, orçamentário daquilo que você pretende faturar, receber, gastar e lucrar. E você projeta isso para os 12 meses seguintes, né, para o ano, né, seguinte, e você vai acompanhando isso. E você consegue ir monitorando dentro daquilo que estava previsto o que está sendo efetivamente realizado, o que está efetivamente sendo concretizado. E se tiver desvios? Se tiver desvios, né, seja para menos ou para mais, permite que você investigue se houve para menos, quais foram as causas, né? Se foi problemas de inadimplência, se foi queda nas vendas, né? Se foi algum tipo de problema em relação à distribuição, e você consegue contornar isso para que isso não impacte o próximo período, o próximo mês, o próximo trimestre, né? A mesma coisa em relação aos gastos. Por que se gastou mais em relação àquilo que estava sendo previsto? Né? Quais foram as causas? Para que isso não se repita no período seguinte. E busque manter, né, aquela projeção de resultado, de lucro da empresa para o final do período que foi projetado, que foi planejado esse orçamento. Então a gente está usando um instrumento, né, um fluxo de caixa, um relatório de controle, justamente para quê? Para que você tenha essa visão, né, à frente, né, essa visão de médio a longo prazo, para garantir que o seu resultado realmente venha, né, conforme ele foi planejado. Correto? Então, o que eu coloquei aqui também no final? Olha só, né, uma média, né, do que está sendo gasto e do que estava sendo previsto em relação aos gastos, para ir se acompanhando. Claro que essa planilha é uma planilha simples, porque nós estamos trabalhando aqui com apenas algumas rubricas contábeis, algumas linhas, né, de contas, né, em relação às receitas da empresa, que podem ser recebidas via cartão de crédito ou via boletos, né, e alguns tipos de despesas ou de gastos que envolvem pagamento de fornecedores, pagamento de salários, né, outras despesas que podem ser contas de consumo, de aluguel, seguros do imóvel, enfim. Tá? Mas é só para exemplificar o que a gente tipifica, o que são entradas de recursos e saídas de recursos. Ok? Bom, entradas de recursos, a gente pode então, né, dizer o seguinte: define-se como entradas de recursos ou receitas, né, todos os tipos de recebíveis da sua operação comercial. Então, como a gente colocou ali no nosso fluxo de caixa como exemplo, é o seguinte, né, o que são entradas ou receitas? Você tem uma operação comercial, essa operação comercial ela gera receita, gera faturamento, e esse faturamento, obviamente, ele pode ser recebido à vista ou a prazo. Então eu faço essa projeção, não só o controle efetivamente daquilo que eu estou recebendo, né, dentro da minha operação, mas eu posso fazer essa projeção daquilo que eu vou receber nos próximos 30 dias,
nos próximos 3 meses, no próximo semestre, no próximo ano. Eu faço essa projeção, projeto isso à frente. E à medida que vou realizando esses recebimentos, eu vou confrontando com aquilo que eu havia projetado para saber se realmente está sendo realizado. Então, o que a gente caracteriza e tipifica aí? Qualquer tipo de recebimento relacionado à minha receita, relacionado ao meu faturamento. Tá certo? Claro que existem outros tipos de entrada? Existe, mas que não são tipificadas como entradas relacionadas à minha operação. Pode ser, por exemplo, empréstimos, né? Precisei de um empréstimo, então entrou essa receita não operacional, né? É um aporte de capital dos sócios, que é uma receita não operacional, mas que vai entrar nesse bloco, né, de entradas, né, dentro do meu fluxo de caixa. Ok? Bom, aqui um exemplo, né, do que a gente falou em relação às entradas, né, como é que a gente tipifica isso, como é que a gente classifica isso, que posso ter aqui recebimentos de cartão de crédito, cheques predatados, boletos a vencer, recebimentos à vistas, né? Então eu posso relacionar todos esses tipos de recebimentos, né, de entradas de recursos no meu fluxo de caixa. E como eu falei, eu posso estar colocando isso a princípio como uma previsão e depois fazer um controle daquilo que realmente se realizou. E aí lembra do que eu falei anteriormente, que se eu estou prevendo algo e esse algo não se realiza, eu tenho que fazer o quê? No mínimo investigar o porquê ou qual foi a causa, né, desse não cumprimento do previsto, dessa não realização do previsto. E já contornar ou corrigir, né, isso para não impactar nos períodos futuros. Ok? Ótimo. Falamos então agora de saídas. Saídas, né? O conceito de saídas são as despesas ou os gastos que a empresa tem no decorrer da sua operação. Claro que para ela gerar receita, né, o processo também tem que envolver gastos, despesas. Imagina você, por exemplo, fabricar algum tipo de produto, no caso aí óculos, né? Eu vou fabricar óculos. Ótimo. E a matéria-prima? A matéria-prima tem que se comprar. Então você vai gastar para comprar essa matéria-prima. Você vai ter mão de obra, né, funcionários trabalhando, então você vai ter que pagar, né, por essa mão de obra. Então tudo isso aí vai estar relacionado nas saídas do seu fluxo de caixa. Pagamento de fornecedores, pagamento de salários. Olha, você vai ter uma loja ou uma fábrica, né, em algum imóvel. Então você pode estar pagando aluguel desse imóvel, né, seguro desse imóvel. Então são gastos, são saídas, são despesas, né, que vão ocorrer para você gerar e gerir, né, a sua operação. Ok? Então isso a gente tipifica como saídas aí. Né? E aí como é que isso fica no nosso fluxo de caixa? Né? Eu posso fazer isso de forma provisionada ou planejada, perfeito? E depois eu vou acompanhando a realização desses gastos, dessas saídas de recursos. Né? E voltamos àquela questão do controle. Se eu fiz um planejamento, se eu fiz um provisionamento, e esse provisionamento não se está realizando, né, cabe uma investigação para que isso não replique e não cause problemas aí, né, no resultado que a empresa espera gerar, né? Não complique o resultado lá na frente. Perfeito? Então, para isso que a gente faz o fluxo de caixa, não só para controle daquilo que se realizou, mas você pode utilizar o fluxo de caixa já como uma previsão, um planejamento futuro. Tá certo? E aí, à medida que você vai acompanhando entre o previsto e o realizado, se está, né, cumprindo com o previsto, ótimo, perfeito. Se está abaixo do previsto, vamos identificar também o que isso está causando, porque pode ser melhorias, né, economias, redução de gastos, e aí, né, pegar essa fórmula, esse método e replicar para os meses seguintes para ir
né, mantendo ou reduzindo os gastos nos períodos seguintes. Agora, se estiver acima do previsto, uma investigação também, né, e nesse caso muito mais importante, porque você pode estar impactando, né, o resultado do negócio, no caso do fluxo de caixa, o lucro da empresa, lá no período, né, no final do período medido, no final do período projetado. Tá certo? Bom, aí a gente fala de resultado, né? E resultado, né, nada mais é do que a subtração das despesas ou saídas das receitas ou entradas. Né? Nesse campo do relatório do fluxo de caixa, se avalia, né, a capacidade operacional e financeira do fluxo de caixa sobre a atividade comercial. Tá? Claro, além de verificar também o saldo gerado. Então, isso faz as devidas comparações entre aquilo que foi projetado, como a gente vem já, né, falando e tocando nessa questão, e aquilo que realmente foi gerado. Ok? Então, a gente trabalha com o resultado, né, nessas duas linhas, desses dois monitoramentos, aquilo que eu projetei e aquilo que eu estou realizando. Ok? Então, o que nós temos aqui? Né? Dentro do exemplo que nós fizemos, olha, né, o fluxo de caixa, né, ou o saldo operacional, né, que foi previsto e o saldo que foi realizando. E aí, carregando, né, o saldo inicial para os períodos seguintes, e isso também vale para, né, a projeção, para o que foi planejado. Imagina que, né, o previsto, né, de acordo com o nosso pequeno exemplo aqui, era que no final do dia 3 de novembro, né, o saldo final ficasse em torno de R$ 12.500. E na verdade o que aconteceu ficou 1.500 negativo. Então vem os questionamentos. Por que ficou 1.500 negativo? Né? Se nós voltarmos lá no nosso fluxo de caixa, né, inicial, nós percebemos que tem aqui, ó, entradas previstas e realizadas, e a gente já percebe que entre, né, um período e outro não está sendo cumprido aquilo que havia sido previsto. Então, por conta disso, o resultado também não foi atingido. Então, é essa visão, né, que fazendo de forma provisionada e também verificando se isso está sendo, né, cumprido, permite com que o gestor financeiro, ou quem estiver à frente das finanças, né, vasculhe, rastreie, né, o que pode estar implicando no atingimento do resultado final. Tá certo? Então vamos seguir lá no nosso slide lá, né, que a gente estava falando aqui. Então o que nós temos aqui? Olha, nós temos aqui uma situação clara de que, olha, no dia 3 de novembro não vai haver um saldo positivo no fluxo de caixa da empresa. E se não vai haver um saldo positivo, provavelmente esse saldo implicará no dia seguinte ou no período seguinte, né? E que se não houver receitas suficientes para suprir os gastos da empresa, também não haverá saldo, também não haverá capital de giro para suprir os gastos do período seguinte. Essa é a importância de ter um fluxo de caixa, não só controlando aquilo que está acontecendo, mas também ter um fluxo de caixa onde há um planejamento, né, provisionado, previsto, para que aí, como eu falei, ter uma visão do quanto a empresa necessita de gastos para gerar a sua operação, para administrar o seu negócio, quanto ela gera de receita e quanto ela está gerando de fluxo de caixa ou de lucro, de resultado operacional. Para que esse resultado, dentro dessa operação, desse giro, né, seja mantido dentro da operação da empresa. Senão pode acontecer isso que aconteceu aqui. Olha só, né, no final de 3 de novembro, o saldo final da empresa está negativo em R$ 1.500, né, sendo que a empresa esperava ter 12.500. Então vai esperar até chegar lá, né,
para acontecer isso? Não. Né? Se você faz um planejamento do seu fluxo de caixa e dentro desse planejamento você identifica que haverá períodos, por exemplo, que vai haver queda na receita, queda na entrada de recursos, queda nos recebimentos ou no faturamento, e você percebe que isso pode impactar o resultado ou o saldo final do caixa, né, porque existem gastos dentro daquele período, né, ou naquele momento que são gastos fixos, né, você não tem como reduzir, né, que são gastos lineares. Como é que você vai provisionar isso? Né? Como é que você vai contornar isso? Você não vai esperar chegar até o momento, né, para ter que sair atrás de uma linha de crédito, de um capital de giro para tampar o sol com a peneira. Né? Porque depois esse capital de giro tomado, para tampar esse buraco no seu fluxo de caixa, ele só vai agravar o resultado depois final, porque vai haver despesas de juros. Perfeito? Então, o fluxo de caixa lhe permite ter essa visão. Quando eu projeto esse fluxo de caixa, né, para os próximos meses, ou para o próximo ano, e considero todas as variáveis possíveis, né, que podem interferir na sua linearidade, ou seja, manter, né, uma receita constante, ou se houver queda de receita em alguns períodos, né, como é que eu vou reagir a isso? Eu já vou fazer um provisionamento antes para me preparar para esse período? Então, o fluxo de caixa, né, lhe dá todo esse suporte, essa condição de fazer esse planejamento, né, financeiro, esse planejamento orçamentário, e depois ir acompanhando, né, a realização ou o cumprimento desse planejamento para chegar no resultado, né, esperado aí. Ok? Por fim, né, eu deixei aqui um exemplo, uma planilha, né, para os alunos, né, mostrando como a gente constrói, né, um fluxo de caixa, e é claro, né, uma pequena demonstração de resultado, né, envolvendo aqui, obviamente, né, a margem de contribuição e, é claro, né, um ponto de equilíbrio, ou seja, dentro daquilo que eu tenho de gastos fixos, né, quanto é necessário de receita ou de faturamento ou de vendas, né, ou de recebimentos, né, do negócio, para suprir não só aqueles gastos variáveis que acompanham, né, as receitas, o faturamento, mas principalmente os gastos fixos, né, que a empresa tem aí durante a sua operação, né, durante o seu negócio aí. Né. Então eu deixei esse material, que na verdade é uma planilha em Excel, né, exemplificando, né, e mostrando como que se constrói, né, esses outros dois pequenos, vamos dizer assim, controles, né, sobre o resultado da empresa e um ponto de equilíbrio que a empresa precisa se manter para que supra, né, com as suas receitas, né, ou com a receita mínima, né, gastos variáveis e principalmente os gastos fixos, gerando resultado positivo, gerando lucro aí para o negócio. Tá certo? Então, tivemos aí, obviamente, uma apresentação disso no Excel, né? E aí eu deixei um exercício para a turma, né? Que depois ficou sob cargo, né? Você ficou encarregada a professora Alessandra de fazer a devida correção, né, desse exercício aí. Né? Então foi isso. Espero que isso aqui contribua, ilustre aí, né, para quem estiver assistindo, né, como se constrói um fluxo de caixa, como é que se gera e administra um fluxo de caixa, não só do ponto de vista operacional, mas estratégico, né? E aí ficam os meus contatos para quem, né, tiver dúvida, alguma coisa, ou queira falar mais sobre, né, o tema, né, é só me contatar por esses canais aí. Tá ok? Então, pessoal, para quem assistiu a aula e os alunos, que obviamente, né, eu vou avisá-los que esse material está lá, né, a cargo, né, da turma lá para assistir ou para rever, né, esse material, né,
Eu agradeço aí a atenção, o tempo e espero que tenham bons resultados aí e sucesso aí na operação aí de vocês. Tá ok? Obrigado a todos e um abraço. Até mais.